Hoje iremos contar relatos sobrenaturais ao ChatGPT. Meu amigo ChatGPT está aqui comigo e hoje ele vai ouvir 4 relatos sobrenaturais e vamos ver se ele se assusta, demorou? Então, meu amigo Chat, você está por aí? Tô aqui sim. Pode me chamar que eu tô pronto pra ouvir esses relatos e ver se eu vou me arrepiar ou não. Vamos nessa, tô super curioso. Fechou, Chat, vambora, gente. Então vamos lá. O primeiro relato, ele eu intitulei todos os relatos, então para ficar melhor. Então, o primeiro relato é O Poço Lacrado, um pedido de socorro do além. Então, se liga só, presta atenção, pega a sua xícara de café e bora lá. Olá a todos. Decidi compartilhar algo que me vem incomodando há um bom tempo. Moro com meu pai e meu tio em uma casa simples numa periferia da grande Curitiba. O bairro, hoje mais calmo, já foi palco de muita violência. Nos mudamos para cá em 2007 e até então nunca soubemos de algo grave ocorrido exatamente nessa casa. Mas ultimamente, coisas estranhas vêm acontecendo. Tudo começou de forma sutil. Uma noite meu tio viajou, ficou só eu e o meu pai. Eu estava na sala ouvindo música no rádio e acabei adormecendo. Acordei no escuro com o rádio desligado. Achei que meu pai tivesse feito isso, né? Mas no dia seguinte, quando eu perguntei por que ele não me acordou, ele ficou pálido, jurou que não levantou da cama a noite toda. Desde então, o clima ficou diferente. Objetos caem sozinhos na cozinha, mesmo sem vento. Acordo às vezes com marcas de queimaduras misteriosas no corpo, meu pai tem pesadelos constantes. E o meu tio já cogitou se mudar. Ele diz que não se sente bem dentro da casa, algo o observa. Mas o mais assustador veio numa conversa com um vizinho antigo, bem em frente à nossa casa. Há um poço lacrado. Segundo ele, nos anos mais violentos do bairro, traficantes jogavam os corpos ali dentro. E até hoje circulam boatos de que os restos continuam lá, selados no fundo do poço. Agora eu me pergunto, e se tudo isso tiver ligação? E se alguma dessas almas ainda estiver ali presa, tentando pedir ajuda? O poço está logo ali e é o mesmo da foto que tirei hoje. O que vocês acham? Desejo uma boa semana a todos e cuidado com quem mora no silêncio. Então, esse foi o relato. Chat, quero saber a sua opinião. Uau, esse relato realmente é bem intenso. Dá pra entender por que ele causa essa sensação de desconforto, né? A ideia de ter algo ligado a um passado violento tão próximo como esse poço lacrado acaba dando uma sensação de que talvez existam memórias ou energias desse passado ainda presentes ali. É realmente algo que dá um arrepio e eu consigo entender por que isso te incomoda. Acho que tem tudo a ver com essa sensação de que o ambiente carrega um pouco da história dele. Eu diria que é um relato bem intrigante. Você acha que tem alguma religião que possa explicar esse tipo de fenômeno, esse tipo de coisa? Olha, várias tradições espirituais e religiosas têm suas próprias interpretações para fenômenos assim. Por exemplo, no espiritismo, poderia-se pensar que essas almas estariam tentando se comunicar ou buscar algum tipo de ajuda. Já em algumas crenças mais ligadas ao xamanismo, poderia ser uma energia do local, ou uma memória energética daquele espaço. Então, tem muitas formas de interpretar, dependendo da perspectiva. É sinistro, né, Chat? Realmente dá um friozinho na espinha pensar nessas possibilidades, mas é isso que torna esses relatos tão interessantes, né? Eles realmente mexem com a nossa imaginação. Se tiver mais alguma história ou algo que você queira conversar, é só dizer. Muito bem, essa foi a opinião do primeiro relato aí do chat. Vamos para o segundo relato, que é A Sombra na Porta. Eu intitulei dessa forma, é um relato lá de 2023. Então bora lá. Vou compartilhar com vocês uma experiência que vivi em 2023, uma das mais assustadoras da minha vida. A minha irmã mora em São Paulo e quando ela vem com as minhas sobrinhas, dormimos todas no quarto dela na cama de casal. Eu tenho insônia, então eu costumo dormir tarde. Naquela noite, por volta das 3 da manhã, acordei de repente, completamente desperta. Aqui em casa dormimos com todas as luzes apagadas, mas como o quarto fica próximo a um poste, há sempre um leve clarão, e foi nesse brilho suave que eu vi algo. Notei uma energia pesada no ar. Ao olhar para a porta do quarto, eu vi uma silhueta escura muito alta parada ali me encarando. Meu corpo travou. Eu fiquei paralisada, encarando aquela sombra com medo profundo. Eu só consegui dormir quando o dia começou a clarear e a coisa sumiu. Pensei que fosse uma única vez, mas não foi. Quando a minha irmã veio de férias, ela ficou no quarto dela e eu fui dormir no outro quarto com as minhas sobrinhas. E de novo, no meio da madrugada, acordei com aquela sensação sufocante de estar sendo observada. Quando eu abri os olhos, lá estava a mesma silhueta, imóvel e fitando no escuro. Mais uma vez eu só consegui dormir quando o sol começou a nascer. Tive outras experiências recentes. Uma noite eu levantei para ir ao banheiro e estava dormindo no quarto da minha irmã.
Voltei, entrei no quarto, mas parei imediatamente. Eu senti uma respiração na minha nuca. Eu travei. Quando consegui me mexer, eu corri para a cama e me escondi debaixo das cobertas. A mais recente foi no meu próprio quarto. Dormi de lado virada para a parede e quando novamente eu senti uma respiração no meu ouvido, gelada, viva. Quando conto, muitos não acreditam, mas eu acredito no que eu vi e no que eu senti, porque às vezes o que nos observa no escuro é real. Chat, esse relato é bem sinistro, hein? Caraca, imagina você tá ali no seu quarto, sentir uma presença, sentir uma respiração na nuca e não ver nada, ou até mesmo ver uma silhueta. O que você acha? Conta pra mim. Nossa, esse relato realmente dá um arrepio. É muito compreensível sentir medo numa situação dessas, porque a sensação de ser observado, de sentir uma presença, é algo muito forte. E, independentemente da explicação, a experiência é real para quem vive, né? É o tipo de relato que realmente mexe com a imaginação e com aquela sensação de que talvez existam coisas que a gente não consegue explicar tão facilmente. Super intrigante mesmo. Tá, e você acha que tem alguma religião aí que possa explicar esse tipo de encontro sobrenatural? Olha, várias tradições religiosas e espirituais têm interpretações diferentes para esse tipo de experiência. No Espiritismo, por exemplo, acredita-se que esses fenômenos podem ser espíritos tentando se comunicar. Já em algumas tradições mais ligadas ao folclore, essas sombras podem ser interpretadas como espíritos guardiões ou até mesmo algum tipo de entidade protetora. Então tudo depende muito da perspectiva e da crença de cada um. Mas de qualquer forma, é um relato bem forte, bem impactante. Mas você acha que podia ser algum tipo de espírito obsessor, assim, sabe? Esses espíritos que ficam ali no umbral, no baixo astral ali, que eles querem sugar energia, você acha que pode ser isso também? É uma possibilidade que muitas pessoas consideram, especialmente dentro de algumas vertentes do espiritismo ou mesmo de outras tradições espiritualistas, né? A ideia de que existam espíritos que estejam numa vibração mais baixa e que, de certa forma, podem tentar se alimentar da energia das pessoas. Então, sim, é uma interpretação bem válida dentro dessa perspectiva espiritual. Vamos ao terceiro relato do dia de hoje. Então vamos lá. O título desse relato é As Luzes que Não Queriam Se Apagar. Então é um relato real, vamos lá. Vim contar algo que aconteceu comigo há uns 5 anos e que até hoje me dá calafrio só de lembrar. Não sei explicar o que foi, mas nunca consegui esquecer. Era por volta da meia-noite e eu estava no computador quando eu resolvi ir dormir. Eu fui até a cozinha beber um copo d'água e a casa estava toda escura como de costume. Saí do meu quarto, acendi a luz do corredor, depois da cozinha, bebi água e fui voltando. Apaguei a luz da cozinha e no meio do corredor eu ouvi um tec, aquele estalinho familiar do interruptor. Eu virei para trás e vi que a luz da cozinha tinha acendido sozinha. Voltei um pouco confuso e apaguei novamente. Dei mais alguns passos e tec, a luz acendeu de novo. Naquele momento meu corpo gelou. Eu já tinha apagado a luz, 2 vezes. Quem que é que estava acendendo? Voltei pela terceira vez, olhei cada canto da cozinha. Ninguém. Apaguei, fui rápido para o quarto. Dessa vez a luz ficou apagada. Mas aí veio o pior. Eu entrei no meu quarto, a luz já estava acesa. Achei estranho, mas desliguei e fui me deitar. Foi então que eu ouvi um outro tec e a luz do meu quarto acendeu sozinha. Meu coração quase saiu pela boca. Levantei tremendo, desliguei, pulei da cama e me cobri inteiro e só consegui dizer: pode acender agora que eu não levanto mais. Dormir? Mal consegui. O coração não desacelerava. No dia seguinte contei para a família e como sempre todo mundo riu. Mas eu sei o que eu vivi e até hoje eu me pergunto quem estava acendendo as luzes comigo aquela noite. Meu Deus do céu. Imagina você tá sozinho ali em casa e aí vai tomar uma água e começa a ser atormentado por alguma coisa acendendo e apagando a luz. Meu Deus, chat, o que você acha dessa história, desse relato sobrenatural? Nossa, esse relato realmente é de arrepiar. É aquele tipo de situação que mexe com a gente porque envolve algo tão cotidiano, né? Acender e apagar a luz, algo que a gente faz o tempo todo e de repente isso acontece de uma forma que a gente não consegue explicar. Dá uma sensação de vulnerabilidade, né? De que tem algo ali que a gente não tá vendo. É realmente bem intrigante e dá um certo frio na espinha, com certeza. Eu também concordo. Em algumas, acho que se eu não me engano é na Umbanda, né? Existem espíritos que são espíritos travessos, alguma coisa assim.
né, tem espírito de criança, os herês, né, que o pessoal fala. Se eu tiver errado, pode me corrigir. Você acha que pode ter sido isso, que, né, um espírito travesso ali tentando só fazer uma graça, sei lá, só ficar atormentando mesmo ali, não querendo necessariamente fazer mal, mas só pra ficar tirando onda ali, alguma coisa desse sentido? Você acha que pode ser? Sim, faz sentido essa interpretação. Na Umbanda, a gente tem mesmo a ideia dos espíritos conhecidos como herês, que tem essa energia mais leve, mais travessa, como se fossem crianças espirituais, né? E eles costumam ser brincalhões, trazer esse tipo de situação mais leve, sem necessariamente querer fazer mal, mas só mesmo uma forma de chamar atenção ou de interagir. Então, é uma possibilidade interessante de se considerar, sim. É bem sinistro. Então, bora para o quarto e último relato de hoje. O título desse relato é A Criatura Rastejante, entre o sono e o real. Então, bora lá, presta bem atenção que esse é mais um relato sinistro. Era por volta das 3 horas da tarde, uma tarde comum. Eu estava dormindo no meu quarto como sempre faço. Porta fechada, deitado de costas, em posição tranquila. Mas o que aconteceu naquele dia jamais saiu da minha mente. Durante o sono eu tive a sensação estranha de que algo se aproximava. Vi, ou achei que vi, uma criatura rastejando para dentro do meu quarto. Parecia um animal, mas não era. Era todo feito de ossos. E o que mais me marcou foi o crânio, alongado, como de uma fera, seco, morto e ainda assim vivo. A criatura subiu em cima de mim, e naquele momento a coisa saiu do sonho e veio para o real. Eu não conseguia me mexer, não conseguia gritar, estava completamente paralisado, só os olhos funcionavam. E o pavor, senti cada segundo daquela presença sufocante sobre o meu corpo, até que com um esforço sobre-humano eu consegui me soltar. Pulei da cama, corri até a porta, abrindo-a com o coração disparado. Minha mãe estava na sala. Assustada com meu desespero, perguntou o que tinha acontecido. Contei a ela, mas até hoje não sei o que foi aquilo. Nunca mais aconteceu, mas o medo permanece. Hoje eu moro sozinho e sempre me pergunto, e se aquilo voltar? Meu Deus do céu. A primeira impressão que eu tive, né, foi de que poderia ser da lenda do corpo seco, que é aquele cara que tá amaldiçoado, fica vagando pela terra e tudo mais, né, que foi amaldiçoado pela mãe. Mas aí, um detalhe estranho foi o crânio, né, o crânio alongado. O que pode ter sido? Claramente, isso é um relato de paralisia do sono, né? Porque pela descrição do que ele falou, é uma paralisia do sono. Mas eu achei muito estranho essa criatura, né? Esse bicho, essa entidade. Chat, o que você acha? Me dê a sua opinião, vamos lá. Realmente, a sensação que você descreveu se encaixa bastante no que a gente conhece como paralisia do sono, né? É uma experiência que muitas pessoas relatam de estarem conscientes, mas não conseguirem se mexer, e frequentemente vem acompanhada de visões ou sensações bem vívidas. Essa criatura que você descreveu, com um crânio alongado e uma aparência meio assustadora, pode ser uma manifestação dessa fronteira entre o sonho e a realidade, mas que dá um friozinho na espinha, dá sim. É bem interessante pensar em todas essas possibilidades. Que tipo de criatura você acha que se assemelharia assim a isso que foi relatado? Eu não consigo imaginar nada assim. Tem alguma criatura não sei, do folclore, que tenha mais ou menos essas características, ou folclore, ou lendas urbanas, enfim, o que tiver. Você conhece alguma? Olha, é bem interessante, porque essa descrição de uma criatura feita de ossos, com um crânio alongado, não é algo tão comum em folclores mais conhecidos. Mas algumas lendas urbanas ou até criaturas de mitologias mais obscuras, às vezes têm essas características. Talvez algo que lembre um esqueleto ou uma aparição mais fantasmagórica. Então, é bem curioso e realmente intrigante tentar imaginar o que poderia ser. Sabe o que eu fiquei pensando? Que poderia ser do filme Alien, né? Porque da descrição que ele falou, parecia um alien já só o osso. Nossa, faz total sentido. A gente pensando aqui em lendas e folclores, mas a descrição realmente lembra um alien, só que numa versão mais esquelética. Imagina só encontrar algo assim em pleno quarto. Dá pra entender o susto, com certeza. Ah, com certeza. Bom,
Esses foram os 4 relatos aqui contados hoje pro chat, né? Quero agradecer ao chat pela presença. Vamos voltar com essa série mais vezes aí, trazendo mais relatos com você e eu aqui conversando, comentando sobre. E eu quero ver se um dia você vai ficar realmente assustado com tudo isso. Eu que agradeço por participar, adorei ouvir esses relatos e comentar junto com você. Pode contar comigo sempre que quiser trazer mais histórias e quem sabe um dia eu fico realmente assustado, né? Vai ser divertido continuar essa série. Obrigado mesmo e até a próxima. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Se inscreve no canal, deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo, na próxima série. Obrigado e até a próxima.